Provérbios, capítulo 15. Nós leremos apenas um versículo. Provérbios 15, 1. Diz assim a palavra do Senhor: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos ler juntos? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muito bem. Irmãos, eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre a importância das nossas palavras. Esse é o tema da nossa devocional de hoje. A importância das nossas palavras. Eu me recordo desse versículo há mais de 20 anos, por uma razão particular. Esse versículo de Provérbios 15, 1 estava no vestibular, quando eu prestei o vestibular, lá no seminário JMC, o ano era 2003, o ano de 2003. Tinha a prova, tinha várias matérias, várias disciplinas, e nós tínhamos que fazer uma redação sobre esse versículo. E nunca mais eu me esqueci desse versículo. Era a data, vocês querem saber exatamente? 8 de novembro de 2003, dia do aniversário da minha mãe, eu fiz a prova. E nós tínhamos que fazer uma redação com cerca de 30 linhas sobre esse versículo. E nunca mais esse versículo saiu da minha cabeça. Toda vez que eu passo por aqui, eu me lembro do vestibular. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, a gente fala o tempo todo. A gente se comunica o tempo todo. A gente fala falando, a gente fala calado, a gente fala gesticulando, a gente fala cruzando os braços, a gente fala, a gente comunica o tempo inteiro. É impossível não se comunicar. E esse versículo é um desafio para nós, porque ele mexe com a nossa comunicação, ele mexe com a nossa fala. Com a nossa fala, com a nossa resposta, com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, com as nossas reações. Um versículo tão pequeno. E deu para escrever as 30 linhas lá na ocasião do vestibular. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O rei Salomão tinha capacidade para escrever um livro sobre comunicação. Ele era sábio. Ele tinha capacidade, por exemplo, para escrever um livro sobre a preguiça. No entanto, ele pega uma formiga para ilustrar, para ensinar com poucas palavras. Os provérbios têm essa vantagem. Eles trazem grandes verdades em poucas palavras. O livro dos provérbios ele é muito importante porque na época em que Salomão o escreveu, as pessoas não tinham acesso aos livros. Não tinha a facilidade que nós temos hoje de ter um livro em nossas mãos, livros à vontade aí. Então, a ideia de trazer um provérbio para quem não tem livro, se você transmite pequenas lições, grandes verdades com pequenas palavras, isso vai cair na boca da população. E todo mundo vai saber responder. Por exemplo, como não lembrar de Provérbios 22, 6, não é verdade? Todo mundo lembra. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Salomão tinha capacidade para escrever um tratado sobre criança, sobre ensino, sobre cuidar dos nossos filhos, mas ele deixou isso numa frase. E aqui, ele usa a sua sabedoria, as suas observações, ele observava as coisas para ensinar grandes verdades. E esse texto, pequeno, porém muito rico. Salomão vai ensinar aqui em Provérbios 15, 1, duas coisas, duas verdades. E é interessante que ele começa de forma contrária. Veja que ele começa dizendo a resposta branda. Se ele fala de resposta, pressupõe que já houve uma fala. Alguém já falou, alguém já se comunicou.
E nesse provérbio aqui, ele ensina duas coisas. A primeira, o benefício de uma boa reação. Esse é o primeiro ensino do texto, o benefício de uma boa reação. Veja só, a resposta branda desvia o furor. A ênfase está na palavra resposta. Alguém já falou, de forma certa ou errada, mas alguém já falou, e o pressuposto aqui é a resposta que está sendo dada. Irmãos, o nosso maior problema não é as nossas ações, mas as nossas reações. Isso aqui é um desafio para mim, e deve ser um desafio para você também. O nosso maior problema não são as nossas ações, mas as nossas reações. É a maneira como reagimos. Nós podemos conviver em paz com uma pessoa a vida toda, desde que ela nos respeite. A partir do momento que ela desrespeitar a gente, como é que a gente faz? A gente reage de forma abrupta, dura, cruel e acabou a amizade. Então Salomão está dizendo, olha, a resposta branda desvia o furor. A resposta, portanto, é resultado de uma reação. Isso é um desafio para mim. Não é que você falou primeiro, você é o segundo aqui. Porque se é a resposta, alguém falou primeiro. A resposta branda desvia o furor. O sábio ensina que não é a palavra branda que desvia o furor, mas a resposta branda. A escolha é nossa, a escolha está nas nossas mãos. Nós podemos ser pacificadores ou provocadores de contendas com as nossas respostas. É isso. Então a ideia é, nós podemos trazer paz num ambiente tenso, conturbado, ou podemos tentar acabar o incêndio colocando mais gasolina ainda, prejudicando a situação e o contexto. Podemos ser pacificadores ou provocadores de contendas. Então essa é a primeira lição do texto, o benefício de uma boa reação. Uma boa reação desvia a ira, joga-a para longe e a briga não haverá, por causa da nossa resposta, por causa da nossa reação. Geralmente a gente se arrepende do que fala, mas se arrepende mais ainda de como nós reagimos. Depois a gente tem que ficar falando que não adianta ficar chorando o leite derramado. Segunda verdade do texto, se a primeira é o benefício de uma boa reação, a segunda é a consequência de uma má ação. Veja aí, mas a palavra dura suscita a ira. Esse provérbio aqui, de 15:1, no livro é chamado de provérbios antitéticos. Um provérbio antitético ele traz uma verdade contrastando com a outra. Você pode observar aí no capítulo 15 que vários provérbios, no meio da frase tem a palavra mas. Uma coisa traz isso, mas a outra traz aquilo. A gente chama isso no livro lá de provérbios antitéticos. Tem os provérbios sinonímicos também, que são provérbios, ele começa com uma ideia e a segunda ideia é para complementar a primeira, mas aqui são verdades antagônicas. Ele diz assim, olha, o que uma boa resposta traz, mas o que uma dura palavra também traz. A consequência de uma má ação. Precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Elas podem machucar. As nossas palavras podem machucar muito mais do que mesmo um tapa. Porque o tapa vai ficar a marca, depois vai passar, mas as palavras nós temos a capacidade de guardá-las e anos depois a gente lembra, eu me lembro o que o meu pai falou, o que o meu patrão falou, talvez não lembre a data, mas o que foi falado, lembra. É preciso tomar cuidado com as nossas palavras. E eu queria ilustrar isso com alguns exemplos bíblicos, pelo menos 3. O que a Bíblia fala sobre a fala? O que ela fala sobre a comunicação? E eu começo com Jesus aqui. Mateus 12:34, Jesus fala sobre a comunicação. Mateus 12:34 ele diz, porque a boca fala do que o coração está cheio.
Tinha um pastor que dizia assim, alguém chegava para ele, falava um palavrão ou alguma coisa inadequada, chegava para ele, ai pastor, desculpa, escapou. Aí o pastor, não, escapou não, transbordou. Não escapa não. Ah, escapou, transbordou. Porque aquilo já estava pelos poros querendo sair. Porque Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Agora veja, Paulo, falando sobre comunicação, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Perceberam? Esse texto de Efésios me faz lembrar das peneiras da comunicação. O que você vai falar é indecente? Não fale. O que você vai falar vai edificar? Não fale. O que você vai falar transmite graça aos que ouvem? Não. Então você tem 3 motivos para ficar calado. As peneiras da comunicação, como eu falo às vezes, né? O silêncio não erra. Também não acerta, mas não erra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Outro texto, Colossenses 4:6, essa é interessante. Paulo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Percebeu? A nossa palavra tem que ser agradável, temperada com sal, e pelo texto de Colossenses 4:6, Paulo diz que há uma maneira de falar com cada pessoa. E às vezes a gente fala de forma atabalhoada, sem pensar, sem refletir, e quando você perceber, você vai ter que ir lá, conversar, pedir desculpa, acertar os ponteiros, falar que escapou não, estava cheinho. Para saberdes como deveis responder a cada um. A gente não fala da mesma forma com todo mundo. A gente tem que aprender, ter tato na comunicação, para que nós não tenhamos a nossa fala prejudicada. Então veja o texto, voltando para Provérbios, a resposta branda desvia o furor. Alguém chegou irado com você, para falar com você, e você respondeu de forma branda. O furor vai embora, a ira vai embora, porque quando um não quer, 2 não briga. Segundo, que a palavra dura suscita a ira. Alguém falou duro com você, aí você falou mais duro ainda. Não espere que isso vá terminar bem. A importância das nossas palavras. Eu aprendi uma frase também lá no seminário, após o vestibular, meu primeiro ano, técnicas de comunicação, e do nosso professor. Meu professor de técnicas de comunicação era gago. Cheguei na primeira aula assim, eu falei assim, agora a gente vai aprender a falar aqui. Vou sair daqui tinindo. E aí quando eu esperava um Reinaldo Polito, que é famoso aí, esperava alguém bom para ensinar a gente a falar. Aí chegou o nosso professor, gago. Não, ele deve ter entrado na sala errado. Gago? Vai me ensinar a falar? E aí quando ele já era idoso, cabelo branco, quando ele queria ensinar alguma coisa para a gente, ele falava filho, gago. Mas uma bênção. E o interessante é que ele gravou um CD. Um gago gravou um CD. E ele quando cantava, ele não gaguejava. Gravou um CD inteiro, músicas bonitas, louvores, adoração ao Senhor. Um CD, 12 músicas aproximadamente, sem gaguejar. Mas quando ele ia falar e quando ele estava nervoso, a gente já tinha que... Tenha paciência aí. É o nosso professor de técnicas de comunicação. E ele ensinou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. A frase é: ouve melhor quem ouve no momento certo. Experimente isso. Ouve melhor quem ouve no momento certo. Fale na hora certa, na hora adequada, que todo mundo vai prestar atenção. Todo mundo vai crescer o olho para você. Agora, se falar na hora errada, a sua comunicação será prejudicada. Ouve melhor quem ouve no momento certo. A minha palavra nessa manhã é para que nós
entendamos a importância das nossas palavras, da nossa comunicação. Ela pode ser ruim, ela pode ser uma tragédia, mas ela pode ser uma bênção. E Salomão diz que a nossa reação traz um benefício, o desvio do furor, e as nossas palavras erradas trazem uma ação má. Podem trazer mais ira ainda e mais problemas. Nos comunicamos o tempo inteiro, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, e cabe a nós ter essa sabedoria, e que você e eu fiquemos com Provérbios 15:1, que já está na minha cabeça há mais de 20 anos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sempre lembrando que a boca fala do que o coração está cheio. Que Deus nos abençoe.